Em 18 de março de 1314, as chamas consumiram o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários em Paris. Oficialmente, a Ordem do Templo estava extinta. Mas, 400 anos depois, no coração da Alemanha, uma elite aristocrática afirmou algo extraordinário: os Templários nunca desapareceram. Eles fugiram, se esconderam e agora, através da maçonaria, estavam prontos para retomar seu poder. Sejam bem-vindos a uma das páginas mais fascinantes e controversas da história das sociedades secretas. Se você aprecia a história levada a sério, inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder nossas investigações semanais e já deixe o seu like. Isso ajuda muito o algoritmo a entender que este conteúdo tem valor histórico. Feito isso, vamos à história. Toda essa estrutura gigantesca gira em torno de um homem, Carl Gotthelf von Hund. Nascido em 1722, von Hund era um nobre saxão, rico e influente. Mas, diferentemente de muitos de seus pares, sua paixão não era apenas a política, mas o esoterismo. Antes de fundar a estrita observância, von Hund já transitava pelos altos círculos da maçonaria europeia. Em 1742, ele estava em Paris. É aqui que a história se torna nebulosa. Von Hund alegou ter sido iniciado em uma ordem de cavalaria secreta por um misterioso cavaleiro da pluma vermelha. Muitos historiadores acreditam que este personagem poderia ter sido o príncipe Charles Edward Stuart, o Bonnie Prince Charlie, pretendente ao trono britânico. O contexto era o jacobitismo, o movimento para restaurar a casa dos Stuart. A ideia era usar a estrutura maçônica para angariar apoio político e militar. Von Hund voltou para a Alemanha convencido de que havia recebido a missão sagrada de administrar a província templária alemã e preparar o retorno da ordem. Foi assim que nasceu, em meados da década de 1750, a estrita observância. O nome não era por acaso. Von Hund contrapunha seu sistema ao que ele chamava de lax observance, ou observância relaxada, a maçonaria inglesa tradicional, que ele considerava frouxa e desviada de seu propósito original. O argumento central do rito era a perpetuação. Eles sustentavam que, após a perseguição na França, os templários fugiram para a Escócia e, de lá, preservaram a ordem através dos séculos dentro das guildas de pedreiros. Mas o elemento que realmente sustentava a manutenção do rito era o conceito dos superiores incogniti, os superiores desconhecidos. Von Hund exigia obediência cega. Ele dizia aos seus membros: eu recebo ordens de líderes secretos que vocês não podem conhecer, mas que detêm a verdadeira sabedoria antiga e os segredos da ordem. Isso gerava um fascínio magnético. Nobres, príncipes e intelectuais de toda a Europa afluíram para o rito, esperando que, ao subirem de grau, finalmente conheceriam esses mestres ocultos e, talvez, segredos de alquimia e transmutação. Mas o que se fazia dentro das lojas da estrita observância? O sistema era hierárquico e militar. Na base, existiam os graus simbólicos tradicionais: aprendiz, companheiro e mestre. No entanto, esses graus eram vistos apenas como uma escola preparatória. O foco real estava na ordem interna. Acima dos graus azuis, vinha o mestre escocês, um grau de transição. E então, o ápice. O noviço, onde o candidato começava a ser preparado para a vida de cavalaria. O cavaleiro templário, o grau final. Aqui, o maçom recebia um nome de ordem em latim, um brasão e jurava fidelidade estrita à ordem restaurada. O próprio von Hund era equisabense, cavaleiro da espada. O trabalho não era apenas simbólico ou filosófico, como na maçonaria moderna. Era administrativo e político. Eles mapeavam a Europa em províncias templárias, planejavam recuperar terras e bens que pertenceram aos templários medievais. Era um delírio aristocrático de poder. O sucesso foi avassalador. Por 2 décadas, a estrita observância dominou a maçonaria na Alemanha e na França. Entre os nomes de peso, temos o Duque Ferdinand de Brunswick, que se tornou o grão-mestre-geral das lojas escocesas, dando legitimidade real à ordem. Outra figura crucial, guarde este nome, foi Jean-Baptiste Willermoz. Um comerciante de seda de Lyon, místico e maçom fervoroso. Ele entrou para a estrita observância acreditando na conexão templária, mas com o tempo, começou a perceber as falhas no sistema de von Hund. E havia também os charlatães. Figuras como o pastor Stark, que introduziu uma vertente clerical, alegando possuir os segredos espirituais que von Hund não tinha, criando cismas internos e confusão. Como todo castelo construído sobre areia, a estrita observância começou a ruir. Von Hund morreu em 1776, jurando até o leito de morte que os superiores desconhecidos eram reais. Mas eles nunca apareceram. Nenhuma ordem, nenhum dinheiro, nenhuma sabedoria antiga chegou.
A desilusão foi total. Para resolver a crise, foi convocado o convento de Williamsbad em 1782. Foi um acerto de contas histórico. Dezenas de delegados de toda a Europa se reuniram para responder a uma pergunta simples: somos ou não somos herdeiros dos Templários? Após meses de debates e análise de arquivos, a conclusão foi devastadora para os seguidores de von Hund: não. Não havia provas históricas da filiação direta. A lenda templária foi oficialmente abandonada como fato histórico, mantendo-se apenas como uma filiação espiritualismo. A estrita observância morreu em Williamsbad, mas ela não desapareceu. Ela se transformou. Sob a liderança de Jean-Baptiste Willermoz, o sistema foi reformado. Willermoz pegou a estrutura da estrita observância, removeu a pretensão de restauração material dos templários e inseriu a doutrina do cristianismo esotérico de Martinez de Pasquali. Nascia ali o rito escocês retificado, o RER. Se você visitar uma loja do RER hoje, você verá a estrutura deixada por von Hund, a ordem interna, os cavaleiros benfeitores da Cidade Santa, os brasões e a seriedade cerimonial. É o filho sobrevivente da ambição da estrita observância, mas com um foco espiritual, e não político. A estrita observância foi um experimento fascinante de como o mito pode moldar a realidade. Homens poderosos dedicaram suas vidas e fortunas a uma fantasia histórica, provando que a necessidade humana de pertencer a algo grandioso e antigo é atemporal. E você? Acha que von Hund era um iludido ou um visionário que foi mal compreendido? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu leio e respondo a maioria deles. Se este vídeo trouxe algum conhecimento novo para você, compartilhe com aquele seu amigo que gosta de história. Não esqueça de me seguir nas redes sociais para bastidores e conteúdos curtos. Muito obrigado pela sua audiência, inscreva-se, e nos vemos no próximo capítulo da história. Até lá!